Eu sou professora da Sala de Altas Habilidades, professora de artes, e eu vou estar mostrando hoje para vocês as mandalas. Bem, aqui eu tenho algumas mandalas com diferentes suportes que eu mesma fiz. Vamos começar por essa daqui da parede. Essa mandala aqui da parede, ela tem 2,5 metros por 1,70. Eu demorei 1 ano para fazer. Ela é feita com papel higiênico e cola, e betume e tinta dourada. Foi praticamente isso que eu usei para fazer essa mandala. Ela foi bem baratinha para fazer, foi mais trabalhosa, e o que eu explorei aqui nela foi a questão da forma e da textura, né? Nessa mandala eu não explorei tanto as cores. Bem, essa daqui, assim como essa mandala grande aqui, ela tem um padrão, né? Tem vários padrões aqui que vocês podem perceber, né, dessa repetição. Esse padrão, ele é histórico, né? Esse padrão aqui, ele se originou pelos povos celtas, né? Que os primeiros historiadores aí que mencionaram esses povos são do século 6 a.C. Então, assim, lá nos povos celtas, eles faziam já, né, esse, vamos dizer, emaranhado, né, esses nós celtas, e outras formas, né, como a triquetra, né, que se chama triquetra, que é o mesmo daqui de cima, que é esses 3 arcos, né, essas três junções aí, que simboliza a grande mãe, as 3 faces da grande mãe, que é a anciã, a mãe e a virgem, né, elas estão interligadas. E aqui no caso, assim como lá em cima também, que eu usei o mesmo padrão, elas estão interligadas e ela nunca tem fim, né? Então, assim, o que a gente pode observar dessas duas mandalas aqui? A questão da simetria, a questão da forma e a questão da textura e as cores, assim, que eu resolvi nessas duas mandalas utilizar mais o amadeirado e o dourado. Mas também, a gente também pode estar utilizando outros suportes para fazer mandala. Por exemplo, crochê, né? Você pode fazer mandala de crochê. Você pode estar usando pedra. Tem uma mandala aqui que eu fiz de cabaça, que é essa aqui que eu transformei em luminária, que ela também tem esse emaranhado, né? Esses nós celtas. E aqui embaixo também uma estrela no estilo celta também. A gente também pode estar utilizando o tecido, né? Fazendo aqui uma mandala bem colorida, usando o suporte do tecido com várias cores. E fica um estilo bem mais livre, porque não precisa estar explorando tanto assim a questão da forma exata dos padrões, né? Aqui também tem as mandalas em fios, né? Que é uma técnica aí do Antigo Oriente, deve ter mais ou menos mais de 2.000 anos essa técnica que ela é utilizada, em que a gente vai traçando, né? Tecendo aqui com os fios, as várias cores, e aí vai trabalhando também a questão da cromoterapia, vai ativando áreas do cérebro com a questão das cores, né? Porque as cores, elas têm também essa função no nosso cérebro. E outra questão aqui relacionada às mandalas, vou utilizar essa daqui em fios para mostrar o seu significado. É a questão do micro com o macro. O micro é o miolinho dela, é a parte central, é onde tudo nasce, que significa o homem. E aqui o macro, que é para onde ele se expande, é o universo. E ela simboliza a harmonia entre esses 2 elementos, que é o homem dentro do universo, né? O seu processo de expansão, o seu processo de expansão da consciência e harmonia dentro desse universo. E claro, né, utilizando as formas e os padrões para isso. Bem, e o que eu quero propor para vocês é o seguinte.
é a utilização de outros suportes para a gente poder fazer mandala. Claro que tem uns alunos que são mais tradicionais, né? Que gostam aí de estar utilizando mais uma tela. Só que é interessante também, nós que somos das altas habilidades, começarmos a desenvolver, a treinar o nosso olhar para que a gente comece a enxergar arte em outros tipos de suporte, né? Por exemplo, isso aqui eu peguei do meu Fusca. Eu não sei exatamente o nome desse negocinho aqui, eu acredito que é alguma coisa da ignição, mas dá para fazer uma mandala super interessante e já tem aqui até a questão central dela, entende? Então eu posso estar vindo com um desenho aqui, padronizado, e expandir isso. E vai ficar super interessante, porque é um suporte que a gente não costuma utilizar, né? Como eu tinha mostrado essa daqui, isso aqui é pedra de rio. E aqui eu pintei uma mandala. E o mais interessante também é o que eu utilizei para pintar, que foi esmalte. Esmalte de unha mesmo. Então assim, aqui tem outra pedra de rio. Esses dois suportes aqui, na próxima semana, eu vou estar pintando, eu vou estar mostrando para vocês como é que vai ficar uma mandala, né? Eu vou estar pintando, a gente vai estar fazendo trabalho juntos. E eu vou estar finalizando também essa pedrinha de rio aqui para estar mostrando para vocês. Bem, uma outra questão também da mandala que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Tudo começa, né, como eu falei aqui, do micro, que significa o homem, né, e vai pro macro. Bem, o que vocês podem observar nessa mandala é que tudo que tem em cima, tem embaixo, que tem de um lado, tem do outro, né? Existe um padrão aqui, tem uma ordem, né, a ser respeitada. Então, assim, a gente vai estar trabalhando em cima disso, mas explorando o máximo o suporte que vocês vão estar escolhendo para estar fazendo a mandala de vocês e explorando o máximo as cores e as formas, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão estar fazendo isso. Bem, eu vou estar mostrando para vocês o processo mesmo para fazer uma mandala, né? Essas duas aqui foram pintadas com esmalte, só que essa daqui eu ainda não finalizei. Eu vou estar mostrando para vocês como é que ela vai ficar na próxima semana. Mas na pedra, ela fica bem interessante. E esse esmalte já estava vencido há um tempão e eu não sabia o que fazer, não queria jogar fora, e daí eu decidi pintar e fazer mandala e deu super certo. E aqui também tá dando super certo, só que eu tenho que passar mais mãos de tinta porque ele acaba não pegando muito bem. Isso aqui é uma plaquinha, né, de MDF, que eu achei em algum lugar. Para quem já tinha comprado as placas de MDF que eu tinha pedido para fazer a mandala da Bienal de Brasília, pode estar usando essas placas também, tá? Para estar fazendo essa atividade. Então, essa placa aqui, né, é uma placa retangular. O que eu fiz aqui inicialmente? Achei o centro, né, medi direitinho aqui, achei o centro dela, fiz um círculo aqui com compasso e daí eu fui dividindo, né? Primeiro eu fiz aqui uma cruz, que é essa linha, depois essa linha aqui, e aí eu vim dividindo as várias outras linhas aqui e agora tá parecendo um sol. Para fazer essa mandala aqui, eu vou estar usando como referência a natureza, que essa daqui eu vou fazer com referência nas flores. Mas vocês podem estar usando várias outras referências, né? Como o universo, o corpo humano, padrões históricos, né? Assim como aquelas outras mandalas que eu mostrei para vocês, que eu peguei como referência padrões antigos, né, como celtas, vikings, os nórdicos. Aí vocês podem estar utilizando aí outros padrões e pesquisando também. Bem, eu vou dividir um pouquinho mais aqui para eu poder, só essa parte central. Vou dividir no meio aqui cada partezinha dessa. Aqui eu dividi, né, o meio, e a partir disso, como eu vou usar como referência as flores para poder estar fazendo essa mandala, e também porque se a gente for observar, as flores, elas são uma mandala, né, elas têm essa forma também. Então aqui eu vou estar fazendo em cada um
uma pétalazinha. Porque lembra quando eu falei que tinha que ter uma certa simetria? Aí, o que ficar errado, depois a gente apaga, tá? Bem, aqui eu fiz, né, a pétala em todas as divisões e façam com lápis, né, nesse primeiro momento, porque a gente erra mesmo e algumas coisas têm que ser apagadas. Aí aqui eu peguei o compasso, dividi nessa linha central aqui, nessa cruz, na verdade. E agora vou pegar aqui a metade do caminho e no que tá ao lado eu vou dividir só para eu poder fazer algo mais simétrico, né? É importante a gente utilizar o compasso. E aqui eu venho traçando mais pétalas. Ligando. Fiz um errado. E o importante é vocês sempre estarem explorando. Então aqui no caso eu tenho mais essas 3 linhas, né, aqui de cada lado, que eu vou fazer um outro padrão e vou explorar de outra forma. Aqui, novamente com compasso, eu coloco aqui o compasso aqui no centro, né, e no caso aqui eu marquei aqui, aqui, aqui e aqui, que são as linhas que eu ainda não tinha marcado. Aí dessas linhas eu vou puxar mais pétalas, só que agora ela tá começando a ficar um pouco maior, tá vendo? Tá vai ficar uma flor que vai estar crescendo aqui. E assim, esse processo, gente, é um processo de criatividade, né? Você vai estar explorando a sua criatividade. Então, assim, o que você acha, por exemplo, nesse momento aqui, que daria para fazer dentro aqui dessas pétalas para valorizar mais ainda essa mandala? Bem, vamos lá. É tridimensional, né? Como eu mostrei a cabaça, pode ser uma pedra, pode ser qualquer coisa que vocês acham que realmente dá para fazer uma mandala que dá para ficar legal. E explorando isso. Eu vou continuar explorando aqui a minha mandala, né? Vocês já entenderam que ela sempre começa do centro e vai se expandindo, ela vai crescendo, né? Para fora aqui, vai aumentando, vai ficando com mais rica de detalhes, mais rica de padrões, que vocês vão desenvolver, que vocês vão descobrir, né? Não precisa estar fazendo aqui as mesmas linhas que eu fiz, não precisa estar fazendo uma flor no meio, mas se quiser não tem problema. Mas eu prefiro que vocês façam algo que seja individual mesmo de cada um de vocês, né?